Graça e paz, queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7. Queridos, eu quero falar com você hoje um tema bastante importante, um tema bastante sério, que vai fazer você refletir se realmente você está no caminho dos céus ou se está sendo escravo de Satanás. Como você viu, o título é Cristão, mas escravo de Satanás. Queridos, muitos de nós muitas das vezes professamos ser cristãos, professamos crer na verdade presente, professamos ser libertos em Cristo, professamos ser grandes homens e mulheres de Deus, mas tem coisas que ainda estamos presos e tem coisas que nos tornam escravos de Satanás sem sequer percebermos. E eu quero trazer esse vídeo aqui para reflexão. Queridos, é bom falar sobre profecia, é bom falar sobre os acontecimentos do tempo do fim, sobre o decreto dominical, sobre a verdade presente, falar sobre temas importantíssimos como a chuva serôdia, selamento do povo de Deus, sobre o decreto dominical, sobre o fechamento da porta da graça, sobre as 7 trombetas, falar sobre o tempo do fim é fantástico, é poderoso, porque a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas, queridos, existem assuntos importantíssimos para cada um de nós, e que a gente muitas das vezes deixa passar, e por mais que a gente pregue a verdade presente, muitos de nós estamos sendo escravos de Satanás. É isso mesmo que você ouviu, e eu vou mostrar para você aqui no Isso Profecia. Acompanhe comigo aí na tela. O desejado de todas as nações, capítulo 51, você encontra essa citação na página 450 ou 466. Olha o que é que diz aí. Coloquei de vermelho, acompanhe comigo. Toda alma que recusa entregar-se a Deus acha-se sob o domínio de outro poder. Não pertence a si mesma. Pode falar de liberdade, mas está na mais vil servidão. Queridos, o texto nos mostra que toda alma, toda pessoa que recusa-se entregar-se a Deus acha-se sob o domínio de outro poder. Pode falar até de liberdade, como diz o texto, não pertence a si mesma. Pode até falar de liberdade, mas está na mais vil servidão. Sabe, queridos, eu começo a refletir na minha vida, pensando comigo mesmo, como é que eu estou diante de Deus, o que é a minha prioridade, aonde está o meu coração, porque a Bíblia diz aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí eu fico refletindo, aonde está o meu coração? Será que realmente eu estou me entregando a Deus? Será que realmente eu estou nos caminhos do Senhor? Será que a minha prioridade é Jesus? É a minha oração através assim que eu acordo, assim que eu me levanto? Mas, querido, muitos de nós, as nossas prioridades, sabe o que é? É o celular, o vício do celular. E a gente ainda usa uma desculpa, né? Não, mas eu pego o celular para assistir vídeo no YouTube, então eu estou priorizando a Deus. Não. Isso não é priorizar a Deus. Assistir vídeos no YouTube é importante e é como esse que você está ouvindo agora, para lhe advertir a, de manhã, buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Antes de pegar o celular, nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar buscando a presença do Senhor. E muitas das vezes a gente se pega em falta, não fazemos isso. E achamos que não, eu vou lá no YouTube ver um vídeo, assistir um vídeo tal para eu me alimentar. Isso não é alimento. Isso pode ser um suplemento, vai ajudar você a aprender mais de Cristo, a aprender mais da palavra do Senhor, a entender mais o assunto profético, entender os acontecimentos. Mas, querido, a sua devoção tem que ser exclusivamente e unicamente a Bíblia Sagrada e a oração. Ah, irmão Robson, mas eu não sei ler. Isso aí já é uma outra coisa. Para quem não sabe ler, antigamente quem não sabia ler pedia ao filho, ao pai ou a qualquer outra pessoa, lê a Bíblia para mim. Conheço várias pessoas assim. Hoje a gente tem o YouTube, tem a Bíblia em áudio, né? Mas a oração, mesmo não sabendo ler, qualquer pessoa sabe orar. Ou deve orar, ou deve pedir a Deus sabedoria ao orar. E a nossa prioridade ao acordarmos, queridos irmãos, deve ser a oração particular. Eu não digo nem o culto familiar, porque o culto familiar é importante de todos nós termos. Mas antes do culto familiar,
todo indivíduo deve ter a sua particularidade com Deus. E aqui diz assim: toda alma que recusa se entregar-se a Deus acha-se sob o domínio de outro poder, não pertence a si mesma, pode falar de liberdade, mas está na mais vil servidão. Podemos até pregar a última verdade presente, pregar a liberdade, pregar contra o pecado, pregar contra as heresias, abominações, pregar sobre as profecias, mostrando que estamos no tempo do fim, mas muitas das vezes estamos sendo escravos de Satanás. Estamos na mais vil servidão de Satanás. Não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Satanás. Esse texto é muito profundo, porque a gente se recusa a entregar a Deus, e eu já falei isso em alguns outros vídeos, e é uma coisa que muitos de nós muitas das vezes está em falta, e eu me pego muitas das vezes em falta com isso também, é que buscar a Deus em primeiro lugar, além de a sua prioridade ao acordar, deve ser as escrituras sagradas, a oração e os hinos do inário através dos louvores, adorar a Deus, ter a sua devoção particular. Buscar a Deus em primeiro lugar, eu aprendi quando li o livro Heróis da Fé, juntamente com a Bíblia, que é buscar a Deus antes do sol nascer. Buscar a Deus em primeiro lugar é o que a profecia diz a respeito de Cristo, que o sol nunca amanheceu e pegou Jesus dormindo. Todas as vezes que o sol amanhecia, Jesus estava em oração, buscando ao Pai Celestial, buscando o poder dos altos céus. E muitos de nós, eu me coloco no meio, estamos em falta com respeito a verdadeiramente buscar a Deus em primeiro lugar. Porque as pessoas acreditavam e acreditam que buscar a Deus em primeiro lugar é eu acordar 9 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã e a minha primeira atividade ser oração e Bíblia. Não é isso. Buscar a Deus em primeiro lugar é quando você vence, na realidade, o seu sono. E às 4 da manhã, antes mesmo dos pássaros cantarem, como diz Jonathan Edwards e George Whitefield, ele dizia assim: eu não tolero que os pássaros louvem a Deus antes de mim, por isso acordo às 4 da manhã. Então, buscar a Deus em primeiro lugar é antes mesmo. Eu lembro quando eu e minha esposa acordávamos todas as manhãs às 4 da manhã, 4h20 da manhã os pássaros começavam a cantar, mas a gente já estava em adoração a Deus às 4 da manhã. Buscar a Deus em primeiro lugar é isso, e toda alma que recusa fazer isso está sob o domínio de outro poder. Está sobre o domínio do sono, está sobre o domínio do inimigo, está sobre o domínio da preguiça, está sobre o domínio do comodismo, do relaxamento, está sobre o domínio de Satanás. Continuando aí na tela. Pode até falar de liberdade, mas está na mais vil servidão. Olha só de preto aí. Não lhe é permitido ver a beleza da verdade, pois sua mente se encontra sob o poder de Satanás. Enquanto se lisonjeia de seguir os ditames do seu próprio discernimento, obedece à vontade do príncipe das trevas. Veja só quantas pessoas aí pregam contra o pecado, contra heresias, contra apostasias, mas estão na mais vil servidão de Satanás. A sua mente está obscurecida, não consegue enxergar a verdade genuína. Eu conheço várias pessoas assim. Eu entrei em um grupo certa vez do WhatsApp e as pessoas dizem: você crê em três deuses? Você crê em três deuses? Eu disse: peraí, eu estou estudando sobre o assunto, a gente tem que analisar a profecia, a Bíblia direitinho. Mandei alguns textos. Eu fui xingado por essas pessoas que se dizem conhecedores da verdade de maneira muito clara. É assim que se prega a liberdade? Xingando as pessoas? É assim que se diz? Não, o texto se encaixa direitinho. Não lhe é permitido ver a beleza da verdade, pois sua mente se encontra sob o poder de Satanás. Enquanto se lisonjeia, se bajula, conhecedor da verdade, de seguir os ditames do seu próprio discernimento, obedece à vontade do príncipe das trevas. São pessoas que focam apenas só focam nesse tema. Você segue três deuses, e não segue
vou lá dar um estudo bíblico, ganhar aquela pessoa para Jesus. O foco é só, você conhece 3 deuses, você adora 3 deuses, 3 deuses. Queridos irmãos, eu tenho estudado muito sobre o tema antitrinitariano e trinitariano. Reconheço que tem muita coisa a ser estudada de ambas as partes e estou fazendo isso. Mas não saio condenando ninguém, porque é um assunto que está de maneira não tão clara na Bíblia. E eu sempre digo, o que importa para você é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, amar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e receber o poder do Espírito Santo que convence você do pecado, da justiça e do juízo, que intercede por você com gemidos inexprimíveis e que conduz você a Cristo e Cristo conduz você a Deus. Para mim isso é o suficiente, é o que eu devo fazer e devo amar. E amar tanto antitrinitarianos como trinitarianos. Queridos irmãos, mas toda alma que recusa-se entregar-se a Deus, que recusa-se amar a Deus, que recusa-se buscar a Deus em primeiro lugar, que recusa a orar, toda vez que você sente vontade de orar e que você pega o seu celular e deixa a oração para depois, você já está sobre o poder de Satanás. Você obedeceu à voz de Satanás. E isso já aconteceu e acontece comigo. Por isso que eu trouxe esse tema importante, porque esse tema é importante e nos dá a possibilidade agora de pedir a Jesus: Senhor, me liberte da escravidão de Satanás, me liberte dos meus vícios, me liberte de mim mesmo, me ajude a buscar ao Senhor em primeiro lugar na minha vida, me ajude a colocar o meu coração no céu, me ajude para que o meu coração esteja nos céus, para que o meu tesouro seja celestial e não aqui deste mundo de trevas. A gente pode hoje começar agora, sabe por quê? Olha o que é que diz aqui o Espírito Profecia. Continua no mesmo texto, Desejado de Todas as Nações, capítulo 51, página 450 e 466. Cristo veio quebrar as algemas da escravidão do pecado para a alma. Queridos, nós temos um libertador que não falha. Todo aquele que busca Ele, pedindo por socorro, libertação, a Bíblia diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo, quando liberta, Ele liberta por completo. Cristo, quando cura, Ele cura por completo. Ele faz a obra da redenção completa, irmãos. E aqui diz assim, continuando: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lei do Espírito de vida em Cristo, em Cristo Jesus, nos liberta da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Quando Cristo vem para saciar, lembra da mulher samaritana quando ela vai no poço, escrava do pecado, vai no poço pegar água, e Jesus pede água, aquela mulher diz: mulher, me dá água porque eu tenho sede. Ela, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Aí Jesus disse: olha, quem bebe dessa água torna a ter sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais tornará a ter sede. Quem beber da água viva, quem beber de mim, Jesus diz, nunca mais tornará a ter sede. Porque Jesus, Ele sacia por completo. Mas quando nos recusamos a entregar a Ele, acontece o quê? Somos escravos de Satanás. Todas as vezes que fechamos a Bíblia, todas as vezes que fechamos Espírito Profecia, todas as vezes que recusamos orar, todas as vezes que fechamos o inário, todas as vezes que nos recusamos a priorizar a Deus nas primeiras horas de cada manhã, estamos sendo escravos de Satanás. Podemos até, como diz o texto, falar de liberdade, mas estamos na mais vil servidão e escravidão de Satanás. Podemos até alegar: eu sou da verdade presente. Tem gente aí que, eu vivo o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Eu sou vegetariano restrito. Eu sou vegetariano daqueles que não comem nada com origem animal, mas estão na mais vil escravidão, porque mal oram, cuidam até da alimentação, não para glorificar a Deus. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Eu sou vegetariano, mas não sou desses que fica só batendo pau. Porque eu conheço pessoas, sabe, irmãos, que
vegetariano estrito e que são arrogantes, são prepotentes, condenam as pessoas porque ainda não conseguiram abandonar o alimento carne. Eu não condeno ninguém por causa disso, porque a Bíblia, o Espírito e Profecia diz que é passo a passo. Eu já tentei 3 vezes e agora que deu certo, 2 anos servindo, fazendo isso, não para ter saúde. Eu faço isso para glorificar a Deus. A saúde é uma consequência de glorificar a Deus. Quer comais ou bebais, faças tudo para a glória de Deus. Eu não faço isso para dizer, eu sou, não. Não adianta viver o braço direito da mensagem do terceiro anjo se você ainda está na escravidão, que rejeitando a Bíblia, rejeitando a oração, sendo ignorante com seus irmãos, sendo arrogante, querendo botar um fardo sobre eles. Se você faz isso exclusivamente para se aparecer por saúde e não para glorificar a Deus. E acontece muito isso, eu vejo muito isso. Pessoas que só vivem o braço direito da mensagem do terceiro anjo e esquecem do corpo todo. O corpo todo é esquecido. Só vivem o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Porque estão seguindo praticamente uma reforma vegana e não uma reforma para glorificar a Deus. Queridos irmãos, aqui continuando, eu queria ler mais um texto aqui só para jovens, página 21, diz assim: todo homem, mulher e criança que não se encontra sob o controle do Espírito de Deus está sob a influência do encantamento de Satanás e, por suas palavras e exemplos, desviará outros do caminho da verdade. Queridos, todo homem, mulher e criança que não se encontra sob o controle do Espírito de Deus está sob a influência do encantamento de Satanás e, por suas palavras, por seu exemplo, desviará outros do caminho da verdade. Pode até falar de liberdade, mas aquelas pessoas que não estão sob o controle do Espírito de Deus, inclusive as pessoas, alguns dizem para mim assim, eu queria destacar isso aqui, abrir um parênteses: Robson, seu jeito de falar, você é grosso, você não tem domínio próprio, não é manso. Aí, queridos, tem pessoas que falam de maneira assim, mais, com um tom mais forte e são mansas. E tem pessoas mansas que é a cobra do Jardim do Éden. Conheço vários que fala manso, mas diz assim: coma, você não morrerá, será semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Conheço muitos assim, porque ser manso não significa pregar com autoridade, não pregar com autoridade. Não significa falar devagar ou falar de maneira suave. Ser manso significa o seu próximo lhe agredir, seu próximo lhe bater, seu próximo lhe caluniar, seu próximo fazer tanta coisa e você não revidar, mas sim orar por ele. Isso é ser manso e humilde de coração. Eu posso até falar de maneira com eloquência muito forte, com a eloquência alta, mas ser manso. E tem pessoas que podem aqui estar nos seus canais falando manso sobre a mensagem do terceiro anjo e ser a cobra do Jardim do Éden. Queridos irmãos, toda alma que recusa se entregar-se a Deus está sob o domínio de outro poder. Pode até falar de liberdade, mas está na mais vil escravidão. E todo homem, mulher e criança que não se encontra sob o controle do Espírito de Deus está sob a influência do encantamento de Satanás e, por suas palavras, exemplo, desviará outros do caminho. E eu vejo muitos aí, desviando outros do caminho. Eu vejo muitos aí dizendo: não, mas não é por aí não, irmão, tem que ser manso, tem que falar assim, porque tem que deixar a igreja, Deus está no controle, tudo vai dar certo, não precisa pregar contra isso, não precisa falar sobre isso. Fale sobre o decreto dominical como você estava falando. O decreto dominical vai vir, mas você precisa entender que há um preparo para mim e para você antes do decreto dominical, porque estamos no período do selamento. E para o selamento o julgamento começa pela casa de Deus. E se eu e você não for selado hoje, se eu e você se recusar a entregar a Deus,
vamos estar sobre a escravidão de Satanás e ser rejeitados pelos céus, pesado na balança, achado em falta. Podemos até pregar sobre liberdade, mas lá na frente vamos sair do caminho, abandonar para sempre e ser selado pelo príncipe das trevas, isso sim. Continuando, olha, continuando o texto só para jovens, página 21, diz assim: quando a graça transformadora de Cristo estiver no coração, uma justa indignação tomará conta da alma por haver o pecador negligenciado por tanto tempo a grande salvação que Deus providenciou para ele. Então se entregará corpo e alma e espírito a Deus e se afastará da companhia de Satanás através da graça que lhes é concedida por Deus. Como os Efésios, denunciará a feitiçaria e cortará o último laço que o prende a Satanás. Deixará a bandeira do príncipe das trevas e se unirá à bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Queimará os livros de magia, queimará tudo aquilo que pertence a esse mundo, queimará os DVDs, os CDs, as músicas mundanas, queimará tudo aquilo que está na sua casa que não pertence ao Espírito de Deus, queimará tudo aquilo que afasta você da presença de Deus. Queridos irmãos, precisamos buscar a Deus, porque o inimigo ele trabalha de todas as maneiras. Ele trabalha para tirar a gente dos caminhos do Senhor, mas com a graça de Cristo que transforma, nós seremos libertos para sempre. E hoje é o momento que é ser liberto, irmão. Eu vou lhe citar alguns passos. Primeiro passo para ser liberto do príncipe das trevas é acordar de madrugada, bem cedo, às 4 da manhã, para buscar a Deus antes que os pássaros busquem, antes que o sol amanheça. Fazer de Cristo a sua prioridade, a sua exclusividade, buscando assim através da oração, através da Escritura Sagrada, através do Espírito de profecia e através de hinos de adoração. Segundo passo, o culto familiar entre os cônjuges e os filhos, para ser liberto. Terceiro passo, pregação do Evangelho, levar a Cristo que você se encontrou de manhã cedo na madrugada e que vai estar com você durante o restante do dia para outras pessoas através das suas redes sociais. São passos que vai trazer libertação para você, meu irmão e minha irmã. São passos que vai ajudar você a viver essa graça, levando para outras pessoas. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água da vida faz-se fonte de vida para outras pessoas. Queridos irmãos, nós devemos quebrar todos os nossos laços com Satanás. Ah, sou viciado em pornografia. Abandone, quebre o seu laço agora com Satanás. Diga: Cristo, a partir de hoje eu serei liberto e viverei para ti. É viciado em entretenimentos, em redes sociais, devemos quebrar os nossos laços. É viciados em novela, devemos quebrar os nossos laços. É viciado em músicas mundanas, é viciado em stories, tanto do WhatsApp, YouTube, Instagram, YouTube e Facebook. Devemos quebrar os laços e nos dedicar a leituras que realmente, como os Efésios aqui diz, os Efésios abandonaram as suas leituras torpes, os seus livros de bruxaria e feitiçaria e passaram a ler os pergaminhos, as escrituras sagradas. Devemos quebrar todo o laço com Satanás. Devemos fazer na nossa casa um pedaço do céu, porque os acontecimentos proféticos estão diante de nós. E se a gente negligenciar, irmãos, estaremos sob o domínio de outro poder. Podemos até falar de liberdade, mas estaremos na mais vil escravidão de Satanás. Mas eu quero dizer para você, se hoje você se entregar a Jesus, confessar os seus pecados e pedir forças a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, lhe purificar e lhe ajudar a prosseguir nessa caminhada cristã. E nesse momento eu quero convidar você a fazer uma oração para que a gente possa finalizar esse vídeo. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado por estar até aqui estudando a Tua Palavra e Sua profecia. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a mudarmos de vida através desse vídeo. Tanto eu como os meus ouvintes, os que estão Te ouvindo, Senhor, através dessa mensagem. Que a gente possa não nos recusar a entregar-se ao Senhor,
mas nos entregar de corpo e alma enquanto há tempo, enquanto estamos vivos, enquanto ainda temos saúde, para viver eternamente contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, a sua família e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.